Boa noite, gente. Boa noite. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Que sensacional poder cantar isso. Que maravilhoso poder entender isso. Saber que nós vivemos diante de um Deus que conhece todas as coisas e que os seus intentos para nós, os seus planos para nós, os seus sonhos para nós são de bem. Mas não é o bem que eu estou pensando, o bem relacionado à minha satisfação. É o bem daquele, só entende esse bem aquele que se prostra diante da sua glória, se humilha diante da sua presença e o conhece de fato. Se você conhece Jesus, se você tem um relacionamento com Ele, se você crê na Bíblia Sagrada e se envolve com ela, e isso é real na sua vida, você sabe que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, mesmo quando as situações à nossa volta, elas não parecem nada bem, ou nada boas. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós nos reunimos todos os sábados aqui para cultuar. Ele é parte das nossas vidas. Aliás, Ele é o todo de nossas vidas. E esse tempo é parte daquilo que nós expressamos na nossa vida. Nós buscamos a Deus, nós amamos a Deus, nós lutamos com isso, nós lutamos para viver isso. E Ele nos permite estar aqui, cantar sobre isso, orar sobre isso e aprender mais sobre a Sua palavra e se revela a nós. Isso é privilégio, isso é privilégio. Por isso, eu peço que você não desperdice nem um segundo daquilo que Deus tem para falar ao seu coração por meio da sua palavra nessa noite. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Quero ler com você boa parte desse capítulo hoje, mas em especial, eu quero começar lendo o versículo 2 com você, tá bom? Jeremias 32, 2. Diz assim a palavra de Deus: naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Eu quero orar com você mais uma vez. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos diante da sabedoria expressa no relato da Tua revelação a nós, que é a Bíblia. Por favor, Deus, não permita nessa noite que nada atrapalhe a exposição da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos capacite, nos conduza, nos oriente, nos abra os olhos, para que nada desvie a nossa atenção do Senhor. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. É como um carro desgovernado. Um carro desgovernado, numa noite sombria, descendo uma serra, diante de uma tempestade intensa. Um carro desgovernado, sem controle, fazendo manobras, e tudo o que aquele motorista tem diante dele é uma visão míope do que está à sua frente.
Tudo que ele tem é um para-brisa embaçado, sem saber o que está acontecendo, sem saber para onde vai, sem saber de onde tudo surgiu, porque está desgovernado. É assim que eu tenho lido os dias atuais que temos vivido enquanto nação na crise política e econômica que nós vivemos. Nós estamos míopes. Não sabemos o que a manchete do jornal nos trará amanhã. Não conseguimos compreender aonde tudo isso vai dar. É um carro desgovernado. É um governo que usa manobras para proteger, fugir, escapar de tudo aquilo que ele tem criado. É uma oposição que vem com as suas manobras, impulsionados pela mídia, para tentar desbancar o governo atual. É manobra para tudo quanto é lado. Não tem freio. Não sabemos onde isso vai dar. Se sai PT, entra PMDB. Se sai PMDB, entra PSDB. E não tem muita diferença para o PCC. Parece tudo crime organizado. E nós estamos desenfreados, míopes, em relação ao que vem diante de nós. Se vou às ruas, sou marionete de uma mídia e uma oposição que quer fazer barulho. Se fico em casa, sou conivente com a situação atual. Vou às ruas, fico em casa orando. Miopia social. É o que nós vivemos nos dias de hoje. O que temos é um para-brisa. E não sabemos o que vai dar. De alguma forma, e com contextos bem distintos, é assim que vivia o povo de Deus em Jeremias capítulo 32. A pátria amada, idolatrada, salve, salve Jerusalém. A pátria de um sonho intenso era Jerusalém. Um sonho de amor e de esperança. Um sonho de uma nação chamada por Deus diante de todas as nações para ser a voz de Deus, o anúncio da revelação de Deus a todos os povos. Jerusalém era a capital da nação de Israel. Jerusalém possuía uma história de operação de milagres e mais milagres de Deus no governo da sua história. Deus havia escolhido a nação de Israel para que fosse a portadora da sua voz. Mas naquele momento, Jerusalém estava sitiada, dominada por babilônicos, ou pelo império babilônico do rei Nabucodonosor. Um rei ímpio, um rei mau, um rei que oprimia o povo. Zedequias, o rei de Judá, rei de Jerusalém naquele momento, era homem omisso, era homem convidado a amar a Deus, a desfrutar da esperança que vem de Deus, mas era homem que vivia como se Deus não existisse. Jerusalém era uma nação míope, ou Israel era uma nação míope, uma nação sitiada por inimigos, por corrupção, por injustiça social, por impunidade. O ímpio não pagava,
seus líderes eram bananas. E a verdade estava aprisionada. Jeremias trazia a voz de Deus, que é a verdade. Jeremias é um profeta que se levanta em todo esse contexto para anunciar a verdade de Deus. Mas Jeremias está preso. Preso porque ele disse para Jerusalém que ela tinha pecado contra Deus. E em toda a sua história que Deus ofereceu amor, eles se voltaram com rebeldia. E Jeremias diz: Jerusalém, Deus manda dizer para vocês que vocês vão pagar. Os babilônicos vão invadir, não vão só sitiar, eles vão dominar vocês, eles vão acabar com vocês. Eles vão acabar com todo o poder, eles levarão vocês cativos para a Babilônia. O rei Zedequias, o bananão, rei de Judá, ao invés de acatar a voz de Jeremias e se voltar para Deus, ele manda prender Jeremias. Como pode você, Jeremias, vir falar isso na nossa nação? Vai preso agora. Nós não queremos ouvir o que você tem para falar em nome de Deus, não. Nós não queremos ouvir Deus, não. Nós queremos fazer do nosso jeito. A verdade, a oportunidade de mudança estava presa. Jeremias, a voz de Deus por meio do profeta Jeremias. E Deus então se levanta. Deus então resolve acabar com aquele cenário político míope e cheio de guerra. E Deus faz um protesto. Deus faz um protesto. Leia comigo o versículo 28 em diante. Agora Deus se levanta com Jeremias dentro da cadeia e ele diz: portanto, assim diz o Senhor, estou entregando essa cidade, Jerusalém, nas mãos dos babilônicos e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando essa cidade entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal, nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá não tem feito senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, essa cidade tem despertado o meu furor de tal forma que tenho que tirá-lo da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito. Tanto o povo como os seus reis e os seus líderes, os seus sacerdotes e os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, voltaram as costas para mim e não o rosto, embora eu os tenha ensinado vez após vez. Não quiseram ouvir-me nem aceitaram a correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens de seus ídolos. Construíram o alto para Baal, esse Deus falso, pagão que não existe, no vale de Ben-Rinon, para sacrificarem a Moloque, os seus filhos e as suas filhas. Coisa que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. Deus protesta. Deus vem a público e anuncia um testemunho. Deus protesta contra um homem que nasceu num berço, e ainda quando era bebezinho,
a sua conduta revelava a sua maldade. Esse homem, bebezinho, nunca foi ensinado a contar mentiras. E ele bem sabia fazer isso. Esse homem, bebezinho, nunca foi ensinado a desobedecer. Mas a sua natureza o ensinava a ser birrento, a reivindicar o seu direito, a ser aquilo que eu quero ser. Homem esse que, à medida que foi crescendo, ele teve a oportunidade de entender que tudo o que ele quisesse deveria ser respeitado também pela liberdade do outro. Mas ele não conseguia entender isso. Ele queria a sua liberdade, ele queria a sua autonomia. Esse homem teve a oportunidade de conhecer a Deus, e o seu rosto foi levantado para Deus. Uma vez que ele descobriu que nele ele tinha senso de justiça, ele tinha certa bondade, ele conseguia fazer o bem, ele conseguia ser justo. E quando ele foi convidado a olhar para isso e entender que Deus existia, ele não deu bola para isso. E ele continuou vivendo segundo os seus caminhos. Ele continuou vivendo segundo o seu senso de justiça, conforme aquilo que lhe agradava, que lhe era por certo. Esse homem se tornou gente grande. E ele entrou na escola. E na escola ele já começou a desfrutar um ambiente de guerra. Porque ele tinha que ser o melhor, ele tinha que derrubar todo mundo do lado dele, porque ele tinha que ser o melhor. No mercado de trabalho não tinha espaço para outro, senão para o produto dele. Na sua família, ele buscava o seu bem-estar. E esse homem viveu ensinado de que ele precisava fazer o que era certo aos seus próprios olhos. Esse homem viveu adquirindo na sua experiência de vida de que ele presta, e ele tem que matar um leão por dia e derrubar todo mundo que está à sua volta. Esse homem sou eu, esse homem é você. Pessoas que desde o nosso nascimento têm desprezado o conhecimento de Deus. E uma vez que fomos chamados a resplandecer a sua imagem e semelhança e fazer o bem, nós fazemos só o que é mal. Nós queremos só o que é mal, nós queremos extravasar, nós queremos as nossas reivindicações. E vivemos guerra, corrupção. Tiago diz, da onde vêm as guerras? Senão do próprio coração do homem e da sua cobiça. Esse homem não virou o rosto para Deus, ele virou as costas, ele virou tudo. E é contra isso que Deus protesta em Jeremias capítulo 32. Um homem tão cheio de si, que ele faz deuses. Ele cria coisas de adoração. Dinheiro, sexo, poder, fama, status, religião. Mas que na verdade ele não serve a esses deuses. Ele serve ao seu próprio Deus. Porque esses deuses são tão somente para satisfazer a ele mesmo, que é o seu Deus. É contra isso que Deus protesta em Jeremias capítulo 32. Um homem que troca o lugar de adoração de Deus por sacrifício de minha vontade, por sacrifício de meu poder, de meu status e minha fama. E Deus diz por meio do profeta Jeremias, isso não. Contra isso eu protesto. Nosso Deus é um Deus de protestos. Nosso Deus é um Deus que protesta piamente contra o pecado da nação, contra a fuga de uma nação que não o adora e foge dos seus princípios e valores. Nós somos o povo identificado como povo de Deus. Nós somos o povo que protesta contra a corrupção. Nós precisamos ser o povo que protesta contra a condição suja, depravada do homem. Nós nos levantamos e protestamos sim, porque onde há pecado, a ausência de Deus, ou a ira de Deus, melhor dizendo. Deus está em todo lugar, inclusive quando se revela com a sua ira.
E nós precisamos nos levantar contra essas coisas, sim. Se você sai às ruas para protestar contra a corrupção, contra a impunidade, contra a injustiça social, você não faz mais do que a sua obrigação. Mas a questão é por que você sai às ruas? Porque o meu medo é que nós saiamos às ruas como a Fernanda, aquela menina que bombou no Facebook. Fernanda, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque eu sou o futuro da nação. Eu sou jovem e eu estou aqui para protestar. Fernanda, e você está aqui para protestar pelo quê? Contra a Dilma, contra a corrupção. Fernanda, se a Dilma sair, quem que entra na presidência da República? Eu não sei, eu sou nova, eu não votei ainda, mas eu vou votar. E eu estou aqui para protestar porque eu sou o futuro da nação. Fernanda, você é de direita ou você é de esquerda? De direita. E o que significa ser de direita? De direita? Ai, gente, tô com vergonha. De direita? Mãe, vem cá. Mãe, ser de direita você é contra a Dilma, filha. Você é contra... Eu sou contra a Dilma, eu sou de direita. Fora Dilma. Por favor, Fernanda. Você não sabe o que você está fazendo na rua. Aí eu ouvi uma piada que foi muito boa. Que o cara chegou para mim e disse assim: Renato, isso é tudo golpe. A mídia fica aí falando de corrupção, de roubalheira, de bandidagem. Tudo isso para esquecer que o Palmeiras não tem mundial. Porque eu sou palmeirense. E é assim que nós vivemos. Uma disputa de time de futebol. Eu sou dos vermelhinhos. Você é dos azulzinhos, ou dos verde, amarelo e azul. Não, meu time é melhor que o seu. Mas por quê? Porque fora Dilma. E o meu medo é que boa parte do povo que vai para as ruas, ele seja como a Fernanda, sem saber por que vai às ruas. Eu não tive a oportunidade ainda de ir para as ruas. Não tive porque tenho compromissos, responsabilidades, situações que não me permitiram ir ainda. E porque eu confesso para vocês que eu tenho refletido muito a respeito do porquê eu devo ir às ruas. Estou doidinho para ir. Porque nós somos o povo que protesta contra a corrupção. Nós somos o povo que protesta contra uma mentalidade depravada. Nós somos o povo de Deus. Mas aí sai a Dilma, vem o Temer, e depois vem o irmão Cunha, o crente. Nós protestaremos contra quem quer que seja, e quantas vezes for preciso, nós precisamos protestar, seja lá contra quem for, nós protestamos contra a corrupção, independente de quem esteja lá em cima. Se for corrupto, nós estamos na rua. Porque nós somos nação de Deus, e nós protestamos contra a corrupção, sim, sim, sim. A questão é como você lê tudo isso. Isso precisa de um mínimo de reflexão sua, e não da sua mãe, do seu pai e do seu Facebook, nem mesmo minha. É reflexão sua. Deus é Deus de protesto. A nossa história é a da reforma protestante. Nós nascemos de um protesto contra o pecado. Mas Deus é Deus que nos chama a protestar numa caminhada de fé. Leia comigo agora, versículo 6 do capítulo 32. Lá na cadeia,
Deus aparece para Jeremias. E ele diz assim, aqui Jeremias vai dizer o que Deus disse. E Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Hanamel, filho de seu tio Salum, virá a seu encontro, Jeremias, e ele dirá para você: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo o seu parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, o meu primo Hanamel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse, lá na cadeia: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu direito de posse e de resgate comprá-la. Então, compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim comprei do meu primo Hanamel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Vocês conseguem entender o que está acontecendo? Em meio a todo aquele caos, Deus chama Jeremias, uma cidade dominada pelo Império Babilônico, uma cidade que tem o seu futuro decretado por Deus, dizendo que eles serão destruídos e todos eles serão levados para um outro país. E Deus chega em Jeremias e fala assim: Jeremias, aqui em Jerusalém mesmo, compra uma terra. Isso, ao norte aqui de Jerusalém, toda a nossa região da Palestina aqui, região do povo de Deus. Compra uma terra que é por direito seu em Anatote. Como assim? Comprar uma terra? Uma terra no lugar que será tomado e será do Império Babilônico? Diante de tudo isso, o Senhor manda que eu compre uma terra. E eu imagino Jeremias fazendo todo aquele trâmite. Fazendo negócio com o seu primo, acertando, pedindo para Baruque lá, o cara que ia guardar para ele a terra, assinando o contrato. Ele faz isso tudo no contratinho bonitinho, diante de uma guerra, de um povo que seria destruído, exterminado e seria levado para outro povo. E ele comprando terra em Jerusalém, ali ao redor de Jerusalém. Aí Jeremias diz: ah, Senhor, eu compreendo o que o Senhor está querendo dizer. O Senhor está me chamando para uma jornada de fé. E Jeremias, na sequência do texto, ele cai ajoelhado e ora a Deus: Senhor, obrigado, porque a tua palavra final é de graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está mandando eu comprar essa terra, porque o Senhor está querendo me dizer que o Senhor vai fazer tudo isso, mas vai dar a oportunidade para o seu povo voltar para a terra. E eu já vou ter uma terra que é minha, depois vai passar tudo isso. E eu vou poder ter essa terra que eu adquiri lá no passado, porque nós vamos voltar desse cativeiro. E o Senhor vai nos trazer de volta para Jerusalém, e vai nos restaurar, e eu vou ter essa terra. Ah, Deus, eu te adoro porque o Senhor é grande. E o que Deus pede para Jeremias é ato de fé. Jeremias, ainda que você não veja, ainda que Nabucodonosor seja o cara e te intimide, ainda que toda essa corrupção esteja ao teu lado, ainda que tudo isso pareça te pressionar, pareça um carro desgovernado, eu tenho o controle da história, e eu peço que você haja com fé. Fé nas minhas promessas. Eu tenho promessa para o meu povo. Eu levanto o meu povo. Eu tenho o plano do meu povo. Esse carro não está desgovernado não, nada foge do meu controle, eu sou Deus. Jeremias, haja por fé. Esse é o chamado de Deus para nós. O chamado de Deus para nós é para que hajamos por fé. Fé é lutar e protestar e reivindicar na minha vida as promessas e a vontade de Deus. Mas aí, eu vou lá para a rua, e eu identifico pessoas lá na rua protestando, crentes, chamados a uma vida de fé, que têm nome sujo, que vivem de pirataria, que são mentirosos, que não perdoam, que não dão bom testemunho, que não vivem
em promessas de Deus para a sua vida. E na verdade o que ele tinha que fazer é sair na rua e começar a gritar: eu protesto contra mim, eu protesto contra mim, porque eu não sou diferente de ninguém que está lá, porque eu sou igualzinho, eu sou corrupto também. Eu não estou nem aí para as leis de trânsito, eu não estou nem aí para o que Deus tem sobre casamento, sobre relação sexual dentro e fora de casamento. Eu vivo a minha vida, e eu não estou nem aí para esse negócio de religião de caixinha. Deus, não estou nem aí para Deus. Aí você é aquele crente que tem cargo na igreja. Olha só que coisa poderosa, você tem cargo na igreja. E tua boca é tão suja, dá nojo e algeriza de ficar do teu lado. Você escandaliza os próprios crentes com a tua vida. A tua vida, ela é só em torno dos teus negócios. E você não traz ninguém para o evangelho. E você está lá protestando: não, corrupção, põe lá no Face, porque o Lula lá, hein? E você é um corrupto. Deus te manda comprar um terreno em Anatote, encaminhar para a sua glória. Enquanto todo mundo faz o que é errado, Ele te manda fazer o que é certo. Enquanto todo mundo diz que o prazer é o que impera, Ele diz para você se apoiar na sua glória. É caminhada de fé, diante de um povo que eu não entendo, e de um tempo que eu não entendo. Como eu vou agir por fé e serei abençoado por Deus? Mas Ele me chama a comprar um terreno. E a minha vida não revela nada dessa caminhada de fé. Eu nem tenho relacionamento com meu irmão. Eu nem olho na cara da minha mãe. Eu nem perdoo aquela pessoa, porque se eu tentar perdoar, eu dou na cara dela. E essa caminhada de fé, de protesto, é o problema do DNA da nação. Está lá no governo, reflexo do que é a massa aqui. Está lá no governo, o que talvez eu e você faríamos da mesma forma, só que só não ganhamos tanto dinheiro, nós ainda nos prostituímos por menos. Esse que é o problema. Eles ainda fazem bem feito. Você faz por um minuto de prazer. Deus nos chama a uma caminhada de fé. Ele queria chamar o povo para uma caminhada de fé. E Jeremias está ali para anunciar o protesto de Deus e para anunciar que há a oportunidade de uma caminhada de fé. Caminhada essa que se revela na nitidez do que há de vir, que rompe com o embaraço da miopia e traz nitidez, traz certeza do futuro, traz certeza do que está à minha frente. E eu quero ler com você o versículo 36 do capítulo 32, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor a esta cidade, sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos do rei da Babilônia por meio da guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras, para onde os dispersei, na minha ardente ira e no meu grande furor, e eu os trarei de volta a este lugar, e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a vida, para o seu próprio bem e o dos seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que temam de coração, para que jamais se desviem de mim. O que Deus está dizendo aqui se aplica primariamente a Israel. Ele está dizendo: Israel, minha justiça vai cair. Eu ofereço uma caminhada de fé, mas eu sou gracioso. Vocês voltarão.
eu abençoarei vocês, e eu farei uma aliança eterna com vocês. Que aliança é essa? Primariamente, é uma aliança de certeza que Israel, pela graça de Deus, voltaria para Jerusalém. Isso se aplica a Israel. Mas uma aliança eterna que traz em Jesus Cristo a certeza da salvação, a certeza de que toda essa corrupção humana, ela é odiada por Deus, mas há em Jesus a oportunidade de uma vida diferente. Uma aliança eterna que para nós hoje significa reconhecer a situação do governo, da oposição, da política, da economia do país. Temer diante de tamanha sujeira, mas olhar para a sujeira, a corrupção e degradação do meu coração e se prostrar diante de Deus dizendo: Senhor, eu sou corrupto, eu sou sujo, eu não ando segundo os teus caminhos, eu experimento os teus caminhos, eu escuto, eu participo de cultos, eu participo de ritos, eu escuto a tua palavra, eu sou encorajado à oração, eu recebo o teu perdão, eu recebo a tua misericórdia, mas eu sou corrupto, eu não tenho nada, eu vivo para mim, e eu preciso da tua presença, eu preciso da tua glória na minha vida. Isso é caminhada de fé, e para esses Deus diz, e isso se estende a nós, à eternidade: eu serei o seu Deus, você será o meu povo, eu farei uma aliança contigo, e eu permitirei que você viva diante de um carro desgovernado, na certeza de que eu conduzo a história, e de que você me tema dia e noite. De que hoje, diante de tudo isso, você saiba que é possível protestar, independente com quem estiver lá em cima. É possível protestar contra você mesmo, essa corrupção moral da tua vida, essa hipocrisia que você vive, essa mentira que você vive na igreja. É possível protestar contra tudo isso, sim. E eu estou aqui, eu sou Deus, eu quero fazer de você a minha nação. E eu quero te levar para ter relacionamento comigo eternamente. Em Cristo Jesus, naquela cruz que está vazia, porque Ele ressuscitou, Ele é o próprio Deus. Eu quero relacionamento com você. Eu quero trazer você para as ruas, para protestar, na sua família, dentro da igreja, para que você seja minha voz, que você encontre nos seus sofrimentos e privilégios a grandeza de depender de mim. Essa é a aliança eterna que faço com o meu povo. A aliança de que estarei com eles em graça, favor que eles não merecem, porque eu os amo e me entrego por eles. Ressuscito, governo a história e permito um povo que ande comigo. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. É tempo de nos posicionar. É tempo de vivermos por fé. É tempo de nitidez de vida. É tempo de romper com a miopia e olhar para a esperança que Deus nos dá em Cristo Jesus. Eu não sei como está a realidade da sua vida nessa noite, mas eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e abrir o seu coração a Deus. Abrir o seu coração ao Senhor Todo-Poderoso, que se levanta contra toda injustiça, oferecendo vida de fé e graça na pessoa de Jesus Cristo. O propósito de Jeremias capítulo 32 é mostrar para o povo que é possível responder com fé, olhando para a aliança que Deus fez com ele, povo. É possível hoje, em meio a tanta crise, vivermos para a glória de Deus e termos a certeza de que um dia Ele voltará.
e nós o encararemos face a face. E em Cristo Jesus receberemos o seu abraço, o seu conforto. Senhor, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra. Nós te louvamos nessa noite pela atualidade da Bíblia Sagrada, Deus. Nós te louvamos nessa noite, Senhor, porque diante de tanta sujeira e instabilidade, eu sou o pior dos pecadores, Deus, e eu preciso me voltar para Ti. Eu tenho corrupção dentro de mim, Deus. Eu não vivo aquilo que eu professo. Eu não vivo aquilo que eu canto. Eu não me comporto conforme aquilo que eu oro. Oh Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Nós confessamos a Ti nessa noite o nosso pecado, a nossa injustiça. E Te louvamos, Deus, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor em Cristo nos abraça, o Senhor em Cristo nos dá vida, o Senhor em Cristo permite o nosso recomeço, ainda que eu de novo esteja orando isso. Restaure em mim a Tua obra, Deus. Me ajude a andar por fé, fiado no Teu amor demonstrado na cruz do Calvário, para que esse mundo experimente a bênção de viver o Teu reino, nesse reino iníquo dos homens, para que esse mundo testemunhe que quando eu venho à frente e anuncio a minha convicção, eu não falo na sabedoria humana, mas eu falo na sabedoria do Teu Espírito. Que eu testemunho, ó Deus, no meu lar, para essa sociedade nas ruas, que eu testemunhe na minha família, que eu testemunhe quando ninguém estiver vendo, que Jesus Cristo é o Senhor, e a Sua aliança dura para sempre, a Sua fidelidade é eterna. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor, por isso. Dá a Deus, a esse coração que está aqui comigo hoje, que se une a mim nessa oração, a certeza de que hoje é possível vida para a glória do Teu nome. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.